Que diz pra onde vai a inspiração, Thomas Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que faz, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Boa tarde, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Quarta da Alegria. Espero que você esteja bem, feliz, animado para a aula mais importante do ano. Mentira, não que nem todas as outras não sejam importantes, muitas são importantes, mas esse é o conteúdo que mais aparece no Enem, que mais tem aparecido no Enem nos últimos anos. Interações intermoleculares, ele é um conteúdo que ela aparece tanto na orgânica quanto na inorgânica. Interações intermoleculares aparecem lá nas características dos compostos. Então eu digo, a gente fez um levantamento, logo no começo do ano, eu te mostrei isso na primeira aula, a gente fez um levantamento da matéria que mais cai do ano, né? No levantamento do que mais cai no Enem. E venceu disparado interações intermoleculares. Muitas questões de interações intermoleculares aparecem na prova. Aparecem com os compostos orgânicos, aparecem com os inorgânicos, aparece. Então hoje é uma aula muito importante. Então você, lá com o celular, a não ser que você esteja assistindo a aula no celular, deixa tudo de lado, preste atenção em mim, que daqui hoje você vai acertar pelo menos de 2 a 3 questões, e no universo de 15 isso é muita coisa na prova do Enem, tá? Então, preste atenção aqui, não é para ter dúvida, fala comigo ali, tá? Fala comigo, conversa, pergunta. Tô vendo o teu chat, a Thiago me perguntou se eu tô melhor. Thiago, eu não melhorei 100% não, né? Mas assim, eu acho que metade dos brasileiros tá doente. Aqui no Rio, pelo menos, todas as salas de professores que tu entra, tem alguém com sinusite, tem alguém com tosse, tem alguém com alguma coisa. Então assim, eu não tô 100% não, mas eu tô um pouco melhor. Semana passada eu não conseguia respirar. Eu ainda tô aqui meio congestionado, um negócio difícil pra falar, mas tô melhor que ontem. Obrigada por perguntar, tá? Vamos lá? Primeira coisa que eu quero que você entenda. Semana passada eu te dei uma aula de polaridade. Você meio que se desesperou, porque eu te dei um monte de informação, eu te dei um monte de molécula e te disse várias coisas, como identificar eletronegatividade, não sei o quê. Eu não quero que você se preocupe. Aquela matéria de semana passada era um start para a aula de hoje. É óbvio que eu vou te dizer, é óbvio que eu vou te lembrar as polaridades das moléculas, mas eu vou te mostrar hoje essas interações intermoleculares em cima das principais, em cima das que mais caem, em cima das que mais aparecem no Enem. Então, você aprendendo a aula de hoje, você está pronto para fazer uma questão de interação intermolecular, tá? Então, vem para cá. O Renan não pegou a gripe. Semana passada eu dei a mão pro Renan, pedi para ele fazer o quê? Ele era um elétron, né? A gente dividiu um elétron. Acho que ele tá bem ali. Acho que hoje não é o Gustavo, não é? O Gustavo tá ali com a gente hoje, mas o Renan tá por aí. O Renan já me gravou hoje, então ele tá bem. Não passei gripe pra ninguém não, tá? E nem vou passar pro Gustavo. Gustavo, semana que vem tu vai estar bem também, hein? Sim. Presta atenção numa coisa. Antes de eu falar de interações intermoleculares, eu quero te dizer o porquê que elas existem. Não adianta eu fazer você gravar sem fazer você entender o porquê que elas existem, da onde elas vêm, o porquê que a gente estuda. Já percebeu que existe diversas substâncias, tanto no estado sólido, líquido e gasoso? A água, por exemplo, ela em determinadas temperaturas, ela vai se encontrar no estado sólido, em determinadas temperaturas ela vai encontrar no estado líquido, e em determinadas temperaturas ela vai ser encontrada no estado gasoso. Primeira coisa que eu quero que você entenda, esses estados físicos estão diretamente relacionados com as organizações das moléculas. Você acha que dentro da minha garrafa de água tem uma molécula só de água? É óbvio que não.
A água é uma molécula muito, muito, muito pequenininha. Então, para eu ter uma quantidade suficiente de água ali, eu preciso ter uma quantidade de moléculas muito grande. E essas moléculas, elas vão se organizar e interagir uma com as outras de acordo com as interações intermoleculares. Então, imagina que as moléculas no estado sólido, elas estão encostadas, organizadas desse jeitinho ali. Se liga, a molécula de água, água H2O, a molécula de água é HOH. Eu tenho ali interação entre átomos, que a gente chama de ligações químicas, covalente, iônica e metálica. Mas eu vou ter também, num copo de água, que eu tenho mais de uma molécula de água, interações entre as moléculas. Eu vou ter várias moléculas de água. E é isso que a gente vai aprender. Como que essa molécula interage, se liga, se prende a outra, que vai se prender a outra. Isso é interação intermolecular. Então, essas interações entre moléculas, por isso intermolecular, é o que a gente vai aprender hoje. Só que lembra, no estado sólido, essas moléculas elas vão estar encostadinhas, agarradinhas umas nas outras. Então, as minhas interações intermoleculares elas vão estar existindo pra caramba no estado sólido. Como que eu passo uma molécula ou uma substância do estado sólido para o estado líquido? Dando calor. Sabe por quê? Porque o calor enfraquece essa interação. É como se o calor separasse essas moléculas. E é isso. É por isso que depende do tipo de interação intermolecular que existe entre as moléculas para saber qual é a quantidade de calor que eu preciso dar para evaporar uma substância. Então, por exemplo, quando eu dou calor, essas moléculas elas se separam desse jeito. Essa interação enfraquece. A molécula de água vai interagir com uma força intermolecular mais forte que a molécula, por exemplo, da acetona. Por isso que a acetona, ela evapora numa temperatura menor. Porque para eu romper essas ligações intermoleculares é mais fácil. Porque essas ligações intermoleculares na acetona são mais fracas. E aí, com uma quantidade menor de calor, eu consigo separá-las. Isso é interação intermolecular. E é por isso que está diretamente relacionado com o calor. Porque vai depender do quanto essa interação é forte para você saber a quantidade de calor que você precisa dar para separar. Eu dou aqui novamente mais calor para chegar no estado gasoso. E aí essas moléculas elas acabam se soltando por completo. Eu rompo por completo, eu quebro por completo essas interações intermoleculares. E aí são essas interações que a gente vai estudar. Eu vou entender se eu preciso dar muito calor ou pouco calor para separar essas moléculas, para quebrar essas interações, porque eu vou descobrir a partir de agora qual interação é mais forte que a outra. Fechado? Eu te mostrei isso para você entender o porquê que a gente estuda. Não quero simplesmente que você grave nada, eu quero que você entenda. Então, interação intermolecular é como uma molécula encosta na outra. Como uma molécula encosta na outra para se organizar. A primeira interação é a que a gente chama de dipolo-dipolo. Ou dipolo permanente. Tá? É a mesma coisa. Aí eu vou escrevendo assim para você. O dipolo-dipolo acontece entre moléculas polares, já vou te explicar por quê. É uma interação mais ou menos forte. Vou colocar em resumo, você tem um material pronto para você. É uma interação mais ou menos forte. Qual é o meu exemplo, Carol? Quero que você lembre da molécula de ácido clorídrico. Olha como você vai entender que coisa legal. A molécula... Oi, Luan, tudo bom? Tá animado seu Flamengo hoje? Tomara, hein? Tomara que dê bom hoje. Vai dar bom. Olha pra cá. Eu coloquei 3 moléculas de ácido clorídrico ali.
Primeira coisa que eu quero que você lembre. Por que eu falo molécula polar? O que é ser molécula polar? É ter um polo. É ter um acúmulo de elétrons em algum lugar. Olha para aquele HCl ali. O cloro é um elemento mais eletronegativo. Eu só estou te explicando, eu vou te dar os exemplos das moléculas mais importantes polares. Só quero te mostrar o que é a interação de dipolo. O cloro puxa os elétrons para mais perto dele, porque ele é mais eletronegativo. Logo, o meu cloro, ele fica um pouco negativo, parcialmente negativo. O meu hidrogênio, lembra que não sai do hidrogênio o elétron, só fica mais próximo do cloro. Então, o cloro fica parcialmente negativo e o hidrogênio parcialmente positivo. O cloro puxa... A mesma coisa vai acontecer nas outras moléculas. O cloro fica parcialmente negativo, o cloro fica parcialmente negativo, hidrogênio parcialmente positivo, hidrogênio parcialmente positivo. Preste atenção agora. Essas moléculas, elas são polares. Elas têm polo. Logo, o meu polo negativo vai encostar no meu polo positivo da outra molécula. É como se fosse uma interação mesmo. É encostar, é interagir uma molécula na outra. Essa interação aqui, ó, esse encostar de uma molécula na outra, por causa da atração entre os polos, é o que a gente chama de dipolo-dipolo. Então, as moléculas polares, elas fazem dipolo, o nome já diz, é um polo com outro polo. Elas encostam. E aí, quando elas se encostam, elas se organizam formando os estados físicos da matéria. Quais são as nossas moléculas polares mais importantes para o Enem, que realizam dipolo-dipolo? Ó, é o HCl, é o SO2, é o aldeído, é a acetona. Ai, tá difícil para mim aqui, hein? Entre outros, os principais eu escrevi para você. Mas, Carol, e se eu não tenho polo? E se a minha molécula é uma molécula apolar? Eu vou ter o que a gente chama de dipolo induzido. O nome já diz, você vai induzir aquilo a acontecer. Se eu não tenho polo, como é que eu vou encostar no outro? Né? E aí, eu já coloco aqui, o dipolo induzido acontece com as moléculas apolares. É a força mais fraca que tem. Tá? Aí eu vou te explicar aqui o que acontece. Imagina que o oxigênio, vou usar o oxigênio como exemplo, O2. O O tá ligado ao O, o O tá ligado ao O, o O tá ligado ao O. Né? Coloquei 3 moléculas de oxigênio ali. Eu não tenho nenhum polo ali. Por que eu não tenho nenhum polo? Lembra que o polo é o acúmulo de elétrons? Ninguém é mais eletronegativo que ninguém ali. Né? Eu não tenho ninguém mais eletronegativo que ninguém. Então, ninguém puxa o elétron de ninguém. Eu não tenho acúmulo de elétrons em lugar nenhum. Então, eu não tenho o polo negativo e o polo positivo. Mas lembra que é uma ligação covalente. Ligação covalente é compartilhamento de elétrons. É como se eu tivesse os elétrons girando em torno desse oxigênio, depois vai lá e gira em torno desse. Gira em torno desse, depois vai lá e gira em torno desse. Os elétrons ficam sendo compartilhados ali. Aí preste atenção. Na hora que os elétrons giram em volta desse, esse oxigênio passa a ser um pouquinho de nada negativo. E esse um pouquinho de nada positivo. Só que isso também vai acontecer com a molécula do lado. Vai ter um momento que os meus elétrons vão estar girando lá em volta daquele O. Um pouquinho negativo.
um pouquinho positivo. A mesma coisa vai acontecer aqui. Só que presta atenção. Isso acontece momentaneamente. Na hora que isso acontece, é o momento em que os meus compostos vão se encostar. Interagiu. Mas não interagiu tão forte, né? Por que não interagiu tão forte? Porque no momento seguinte, os elétrons que estavam aqui passam para cá, né? Gira em volta de um, gira em volta do outro. Gira em volta de um, gira em volta do outro. Girou aqui. Adivinha? Na hora que ele voltar para cá, o meu polo troca, inverte. Esse fica negativo, esse fica positivo. Mas aí se aconteceu com esse, também aconteceu com esse. Que também aconteceu com esse. Então quando eu inverti lá os meus polos, eu continuo me encostando. Só que é uma interação muito fraca. Porque isso fica acontecendo o tempo todo. Né? Por isso que a dipolo induzido é a interação mais fraca que tem. E aí, eu já te digo que o Enem ama isso aqui. Por quê? Porque todo hidrocarboneto é apolar. Então, todo hidrocarboneto realiza dipolo induzido. Por isso que o gás de cozinha, o seu gás de cozinha, é uma mistura de propano com butano. São 2 hidrocarbonetos. Já são gases na temperatura ambiente. Porque são gases que estão interagindo de forma... Os hidrocarbonetos são apolares. Eles interagem de forma do dipolo induzido. Eles interagem muito fraco ali. A temperatura ambiente é mais ou menos 25, 26 graus, né? Nessa temperatura, essa interação já é rompida. Ela já é rompida porque ela é muito fraca. Então, a primeira coisa que eu quero que você memorize, que todo hidrocarboneto é apolar. Todo hidrocarboneto realiza dipolo induzido. Assim como o gás carbônico, assim como o BR2, que eu acho que eu acabei de ler ali me perguntando, assim como cadeias muito longas e etc. Aí tem uma terceira interação que você conhece bastante, que se chama ligação de hidrogênio. Antigamente a gente chamava ela de ponte de hidrogênio. Hoje em dia a gente chama ela de ligação de hidrogênio. Ela também acontece com moléculas polares. Só que tem um detalhe. Ela é forte pra caramba e ela existe só entre moléculas que vão apresentar ligações entre o hidrogênio e o flúor, entre o hidrogênio e o oxigênio e entre o hidrogênio e o nitrogênio. Então, para existir ligação de hidrogênio, na minha molécula, eu preciso ter obrigatoriamente a ligação HF, HO e HN. A gente chama isso de HFON, né? Por que é uma ligação diferente da dipolo-dipolo, já que são com moléculas polares também? Porque a diferença de eletronegatividade entre esses caras é muito alta. Então, o polo formado é muito forte, é muito marcante o polo negativo e o polo positivo. Se o polo é muito forte, a minha ligação é mais forte, naturalmente. Então, a molécula de água, por exemplo, ó. A molécula de água, o oxigênio é o meu polo negativo, o hidrogênio é meu polo positivo. E existe uma ligação HO, né? Essa molécula vai interagir com essa pelos polos diferentes. Só que eu não vou classificar como dipolo-dipolo, porque existe ligação HFON, né? Existe ligação HO. Essa interação é uma interação mais forte. A água realiza ligação de hidrogênio. A água realiza ligação de hidrogênio.
O álcool realiza ligação de hidrogênio. O ácido carboxílico realiza ligação de hidrogênio. A amônia realiza ligação de hidrogênio. O ácido fluorídrico, entre outros. Presta atenção. Para que as minhas moléculas façam ligação de hidrogênio, eu preciso que as moléculas participantes tenham ligação de hidrogênio, tá? Água e álcool, elas interagem, né? Elas fazem essa interação de hidrogênio. Por quê? Porque tanto o álcool quanto a água possuem HO, possui a ligação de hidrogênio. Das três, é a ligação mais forte que tem. É a mais difícil de ser rompida. Se é a mais difícil de ser rompida, adivinha? A minha temperatura de ebulição ela é mais alta. A água tem uma temperatura de ebulição bem alta, né? 100 graus Celsius. Porque para eu romper essa interação, eu preciso de mais força. Tá? Luiz, a interação é mais forte porque as eletronegatividades são diferentes, muito diferentes. Então, o meu polo se torna um polo mais forte. Logo, a minha força é uma força mais forte. Tira um print que eu vou te mostrar a mais forte de todas. Vou falar agora, doutor Med, a mais forte de todas. É a quarta, só que não deu no quadro. Vou apagar, hein? Qual é a interação mais forte de todas? A interação mais forte de todas. Antigamente, a gente não falava dela quando falava de interações intermoleculares. A gente falava dela lá em sais. O Enem resolveu colocar ela em interações intermoleculares. A interação mais forte é a interação de íon dipolo. É uma interação entre uma molécula que é polar e um íon, para começar. É a interação mais forte que existe. Geralmente acontece entre sal e água. Aí você bota aí um asterisco, uma cruz de malta, um coração, o que você quiser, que é o que cai no Enem, que vem aparecendo demais no Enem, é sal e água. Eu posso voltar aqui sim, já, mas deixa eu terminar aqui para te mostrar. Por exemplo, NaCl em água. Sal tem sempre a ligação metal a metal, né? Aqui eu tenho um metal e um ametal. Todo metal e ametal em água torna-se um íon. Sódio positivo, cloro negativo. Cátion e ânion. Acontece o que a gente chama de dissociação. Você vai ver isso lá na frente. Mas o que eu quero que você saia daqui sabendo? Que todo sal faz ligação iônica. Todo sal faz ligação iônica. Todo sal faz interação iônica, tá? Eu acho que eu já tô te respondendo, né, Lu? Você me perguntou assim, essas interações só acontecem com ametais? Essas interações acontecem com moléculas que realizam ligações covalentes, com exceção da íon dipolo, né? Aí, o símbolo vermelho é parcialmente negativo e parcialmente positivo. É parcial porque não teve perda e ganho de elétrons, tá? E sim uma proximidade. Eu não posso dizer que ele é positivamente que ele é positivo efetivamente ou que ele é negativo efetivamente. É só porque teve uma aproximação de elétrons, tá? Aí, beleza. Peguei todo sal em água faz uma ligação iônica, forma íons. Esse cara é o cátion, esse cara é o ânion. Coloquei em água. A molécula de água é uma molécula polar. A gente já viu, né? A molécula de água é a principal molécula que tem que gravar, tá? A molécula de água é polar. A molécula de água é polar porque o meu oxigênio, ele é mais eletronegativo. Então, ele puxa para ele e tal. Esse cara se torna parcialmente negativo. Ele é mais eletronegativo porque ele é mais eletronegativo, puxa para ele, acúmulo de elétrons parcialmente negativo. Hidrogênio parcialmente positivo. Minha molécula é uma molécula polar. Eu tenho íons no meio.
esses meus íons vão se aproximar. Se eu tenho um íon que tem efetivamente uma carga, esses íons eles vão se aproximar dos polos. Os meus íons positivos se aproximam do meu polo que é negativo. Os meus íons que são negativos se aproximam dos meus polos que são positivos. Aí eu vou ter uma interação entre um íon e um polo. A interação de íon de polo. Essa é a interação mais forte que tem, é a interação que o Enem tá te cobrando, que o Enem vem pedindo, que vem aparecendo para você. E aí eu já te dei uma dica. A interação é sempre sal e água, realizando íon de polo. Sempre que houver uma molécula que tem ligação iônica e ela estiver interagindo com a água, eu tenho uma interação de íon de polo. E é claro que é a mais forte, porque tem um íon, efetivamente. Eles vão se agarrar ali com muita força. Por isso que é a minha ligação mais forte. Fechado? Tira um print que eu vou... Beleza? Aí, me pediram para eu explicar o dipolo induzido novamente. Dipolo induzido sempre vai acontecer com moléculas apolares. Ou seja, não tem polo. Não tem polo porque eu não tenho moléculas elemento mais eletronegativo que o outro. Então, eu não tenho um único acúmulo de elétrons, né? Logo, quando eu olho para isso aqui, ora os meus elétrons estão rodando em volta desse oxigênio, ora os meus elétrons estão rodando em volta desse. Eu não tenho um acúmulo de elétrons. No momento em que os meus elétrons estão girando em volta desse oxigênio, é um momento, é muito rápido. Esse oxigênio fica um pouquinho negativo. Só que isso acontece também com a outra molécula. Então, aquele oxigênio também vai ficar um pouquinho negativo, que vai acontecer com a outra molécula, que também vai ficar um pouquinho negativo. Nesse momento, é o momento que eles se encostam. Só que, caramba, vai ter um momento que os elétrons daqui vão vir para cá. E os elétrons daqui vão vir para cá. Os elétrons daqui vão vir para cá. Então, eu vou ter a interação intermolecular sendo feita, só que ela é fraca. Porque ela vai ser feita e ser desfeita para ser feita de novo quando trocar os lados. Então, fica como se as minhas interações intermoleculares sendo feitas e desfeitas, sendo feitas e desfeitas, porque eu não tenho um polo efetivamente. Por isso que a dipolo induzido só acontece com moléculas apolares. Tira um print do quadro, eu vou apagar tudo que eu quero escrever mais um negócio. Aí, dá meia água para variar, eu fazendo besteira. Eu quero te dizer como isso cai no Enem. A primeira coisa que eu quero que você saiba para a gente resolver uma questão do Enem é que essas forças têm força. Essas interações, elas têm grau de forças diferentes, né? A mais fraca de todas, a que mais vai ser rompida facilmente, é de dipolo induzido. Ela é mais fraca que a dipolo-dipolo, que é mais fraca que a ligação de hidrogênio, que é mais fraca que a íon dipolo. Então, aqui eu tenho o que eu chamo de força das forças. As interações possuem grau de força diferentes. Então, por exemplo, o hidrocarboneto, que faz dipolo induzido, vai evaporar numa temperatura mais baixa que a água, que faz ligação de hidrogênio. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição estão diretamente relacionados com as forças intermoleculares. Por exemplo, se eu te mostro o butano, é um hidrocarboneto, primeira coisa. Hidrocarboneto, todo hidrocarboneto é apolar, realiza dipolo induzido. E te mostro o butanol, mesma quantidade de carbonos, tudo bem, bonitinho. Eu tenho ali
uma ligação de hidrogênio. Então, essa molécula realiza ligação de hidrogênio. O butanol faz uma força, uma interação intermolecular com outras moléculas de butanol que é mais forte que as moléculas do butano. Se essas interações são mais fortes, vai ser mais difícil eu mudar de estado físico. Então, o ponto de ebulição do butanol vai ser maior que o ponto de ebulição do butano, porque a minha interação intermolecular é mais forte. Fechado? E tem uma outra coisa também. As interações entre as moléculas, por exemplo, por que a água não se mistura no óleo? Porque a água é polar, realiza ligação de hidrogênio, e o óleo é uma cadeia carbônica grandona. Uma cadeia carbônica grandona realiza dipolo induzido. Então, eu tenho interações entre as moléculas de acordo com a força que existe nelas e a polaridade. Moléculas polares só interagem com moléculas polares. Moléculas apolares só interagem com moléculas apolares. Fechado? A interação, lembra daquilo, semelhante dissolve semelhante, tá? Aí a Lara me perguntou, água e sal poderia ser dipolo-dipolo, já que os dois são polares? Lara, não. Por que não? Porque o sal, ele não é polar, ele é extremamente polar, ele é íon. Existe ligação iônica. Então, sempre que eu tiver água e sal, é íon dipolo. Sempre, sempre, sempre. Tá? Tira um print aí, por favor. Que eu quero te mostrar uma questão do Enem, do ano de 2021. Olha pra cá. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas fações do petróleo. E normalmente são separados por destilação fracionada, com base nas suas temperaturas de ebulição. Por quê? Se eu tenho uma mistura, onde eu tenho várias coisas que se misturam, e eu evaporo essa mistura, o que tiver menor ponto de ebulição sai mais rápido. E esse ponto de ebulição está diretamente relacionado com as forças intermoleculares e também com o tamanho da molécula. Por isso que eu coloquei essa questão, para te falar um outro conteúdo em cima da questão. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Olha para cá. A faixa de temperatura, até 20 graus Celsius, eu evaporo gás natural, que tem de 1 a 4 carbonos. De 30 a 180, eu evaporo gasolina, que tem de 6 a 12 carbonos. De 170 a 290, eu evaporo carbono de 11 a 16, que é o querosene. Na temperatura de 260 a 350, eu evaporo carbonos de 14 a 18, que é o óleo diesel. Preste atenção. Primeira coisa, se eu estou falando de temperatura de ebulição, eu estou falando de forças intermoleculares. Sempre. Sempre, sempre. Só que aqui, toda essa galera é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Ele diz pra você, né? Os hidrocarbonetos. Todo mundo ali é apolar. Me responde aqui. Todo mundo ali realiza que tipo de interação? Todo mundo ali é apolar. Todo mundo ali realiza a interação que a gente chama de dipolo induzido. Então, Carol, como é que eu vou diferenciar? Como é que eu sei que esse evapora 20, esse evapora 30, esse evapora 170 e esse evapora 260? Se todo mundo faz a mesma interação que é dipolo induzido. Tem duas coisas que fazem diferença, né? A principal delas, tamanho. Eles fazem a mesma interação, mas eles são moléculas diferentes. E essas moléculas se diferenciam pela quantidade de carbono. Então, pelo tamanho. Quanto mais carbono, mais interação. Vem para cá para o quadro para você entender. Se eu faço isso aqui,
esse hidrocarboneto vai interagir com outra molécula igual a ele, que vai interagir com outra molécula igual a ele. Beleza, aconteceu a interação de polo induzido, bonitinha. Mas se eu pego esse hidrocarboneto aqui, ó, você concorda comigo que eu tenho mais carbono? Eu também vou realizar uma força de dipolo induzido. É a mesma força, mas eles vão ter temperatura de ebulição diferente. E por que eles vão ter temperatura de ebulição diferente? Porque esse cara é maior. Se esse cara é maior, ele faz mais interações intermoleculares. Aí quando eu venho pra cá, a pergunta dele é exatamente essa. Desculpa. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas porque eles são maiores, porque as forças intermoleculares são mais intensas. Eu tenho mais carbono, eu vou ter mais força intermolecular, eu vou ter mais intensidade. Fechado? Você entendeu? Mais uma questão que eu vou te dizer que caiu na UERJ e caiu no Enem. No Rio, quem mora no Rio, em 2020, além do Covid, teve um problema na água, que se chama a gente descobriu, né, que tinha geosmina na água, entre outras coisas, mas tinha geosmina na água. Geosmina é um composto orgânico. Você aprendeu com a Alan que todo composto orgânico só é chamado de composto orgânico porque tem carbono, né? A geosmina estava lá na água. A geosmina tem carbono. Se tem carbono, apolar, né? Beleza? Pensa nisso. Sempre. A SEDAI, na época, falou assim, gente, compramos filtros de carvão ativado. Filtro de carvão. Carvão é carbono. Carvão é carbono. Então, compramos um monte de filtro de carvão ativado para passar água e essa geosmina sair. A pergunta do Enem e da UERJ foi, qual é a interação intermolecular entre a geosmina e o carvão? Por que o carvão ativado tira a geosmina da água? Carvão é carbono. Carbono é um hidrocarboneto, que é apolar, que faz dipolo induzido. Se a geosmina, mesmo que tenha lá uma hidroxila, é um composto orgânico, tem carbono. Carbono vai interagir com carbono. Então, a geosmina vai interagir com o carvão ativado por dipolo induzido. A água vai passar, o carvão ativado, você tem filtro em casa? Se você abrir o seu filtro e olhar, você tem uma placa preta lá. Esse carvão ativado, ele é carvão mesmo, cheio de poros. Quando a água passa com a geosmina, como a geosmina é um composto orgânico, ela vai fazer interação com o carvão, que também é carbono. Então, ela vai ficar ali adsorvida nos poros e a água vai embora. Por que a água não interage com o carvão? Né? À toa que se você pegar carvão de churrasco e jogar na água, você vai ver aquela cinzinha, você vai ver que não vai se misturar na água. Porque elas têm polaridades diferentes. A geosmina fica retida no carvão porque a polaridade é igual, elas são apolares por forma de dipolo induzido. Caiu no Enem, caiu na UERJ e se liga em mim, isso aqui te dá pelo menos de 2 a 3 questões no Enem. E eu tenho certeza que você entendeu, aprendeu, vai fazer exercícios que eu confio em você, confia também. Um beijo, até semana que vem, uma ótima semana. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.